O tema da live de hoje é suplementação alimentar e nós vamos receber aqui o nutricionista Diogo Barros, que vai dar várias dicas sobre esse assunto, que vai tirar muitas dúvidas também sobre esse assunto. Sejam bem-vindos, meu nome é Jaque Santos e nós estamos aqui todos os dias trazendo vários conteúdos para vocês. Inclusive, nosso convidado já acabou de chegar aqui. Bate-papo. Enquanto a gente está nesse início aqui, já envia essa live, compartilha com todo mundo que você conhece. Vamos trazer bastante gente para ouvir mais sobre esse assunto, viu? E se você tiver alguma dúvida sobre isso também, é só colocar aqui nos comentários. Seja bem-vindo, Diogo, tudo bem? Tudo bem, Jaque. Prazer participar dessa live, esse assunto tão importante, né, como É verdade. suplementação alimentar. O prazer é nosso e com certeza essa live aqui vai ajudar bastante gente. Bom, para a gente dar início, eu queria que você explicasse melhor o que é a suplementação alimentar. Bom, a suplementação alimentar, na verdade, ela só deve ser usada quando a gente não atinge a quantidade de nutrientes necessários na alimentação, né? Então, assim, nem todo mundo tem necessidade de fazer uso de suplementos. A gente tem que fazer primeiro uma avaliação bioquímica, também fazer a análise ali dos exames bioquímicos, dos marcadores nutricionais, como zinco, fósforo, ferro, cálcio também. E mediante isso a gente prescreve o que o paciente tem que usar, né, para melhorar o organismo como um todo, melhorar a absorção também, porque tem muitos nutrientes que eles interagem com os outros, então nem todo mundo pode fazer uso de qualquer tipo de substância, entendeu? Mas assim, o problema de hoje em dia, na verdade, do uso da suplementação é que ela é usada da forma errada, né? Muitas pessoas usam suplementação, usam substâncias que não deveriam estar usando e para objetivos diferentes também, né? Então, basicamente é isso. A gente usa a suplementação quando não se atinge a quantidade de vitaminas e minerais na alimentação, entendeu? Para aí sim partir para o uso dos suplementos. Bom, eu tenho aqui algumas questões que a gente vai tratando aqui durante o bate-papo, mas se o pessoal que está aqui na live quiser ir perguntando também, tirando suas dúvidas, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai lendo, tá? Beleza. Bom, a primeira pergunta: todos que fazem academia precisam de suplementação alimentar? Bom, vamos lá. Isso é muito relativo, né, já que depende muito de como esteja a composição corporal desse paciente, do objetivo que ele quer alcançar na academia. Se tem um objetivo estético, né, ou é para melhorar a saúde de uma forma geral, condicionamento cardiovascular, redução de gordura corporal. Então, a princípio, a dieta ela supre qualquer necessidade, né? Através da dieta que a gente consegue redução de gordura corporal, através da dieta que a gente consegue processo de hipertrofia muscular. Então, depende muito do objetivo do paciente, né? Principalmente se ele faz atividade física com com algum intuito de melhorar alguma enfermidade, ou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a hipertensão, né? Os hipertensos fazem atividade física buscando a melhora do perfil lipídico ali, de reduzir o colesterol. Os diabéticos também, é muito importante a atividade física para controlar a glicose, né, a glicemia, como uma forma geral. Então, é muito relativo o uso de suplemento. O ideal é fazer o uso acompanhado por um nutricionista, né? Basicamente é Aproveitando isso, que né? você falou esse ponto aí, a pessoa ideal para indicar uma suplementação alimentar é o nutricionista ou o educador físico também pode fazer isso? Não, já que é assim. Isso aí é até a própria dieta, né? Isso é de quem tem que prescrever isso, quem sabe como prescrever da forma correta, analisar os exames bioquímicos, é um nutricionista. Personal trainer, educador físico, ele tem um papel fundamental nesse processo todo. Eu faço parcerias com muitos educadores físicos que eles são importantíssimos, importantíssimos. Na verdade, é uma equipe multidisciplinar, né? A gente associa a atividade física com a alimentação. Então,
O papel do nutricionista é justamente esse, ajustar a alimentação, as deficiências nutricionais, principalmente, e a fim de buscar o objetivo do paciente. Mas personal trainer, educador físico não podem, não podem e também não têm. Alguns têm um conhecimento, né? Alguns têm um conhecimento empírico, alguns estudam, mas eles isso não faz parte né, do que abrange o trabalho deles, entendeu? O ideal é que seja um profissional habilitado mesmo para esse tipo Exatamente. É muito comum hoje em de dia, né, trabalho. Jaque, a gente vê Muito. educadores físicos prescrevendo dieta e para fins estéticos ou talvez muitas vezes não sabe nem se o paciente realmente qual é a finalidade, né, daquela suplementação. Alguns pacientes como diabéticos, hipertensos ou qualquer outro tipo de enfermidade tem que ter uma dieta mais específica, mais elaborada, né, com um embasamento científico ali, não um conhecimento empírico. Isso pode até prejudicar um pouco o paciente, né? Sim, e olha só, falando ainda nisso, né, nesse assunto de academia, de dietas, a Rosângela perguntou qual a sua opinião de substituir uma refeição por shake. A gente vê que isso também é bem comum, né? Muito Muita comum. gente faz isso. Assim, ó, depende do shake, né? O que eu costumo também prescrever isso, porque na verdade é assim, né, que as refeições, por exemplo, eu trabalho dessa forma. As refeições elas são elaboradas de acordo com a rotina do paciente. Não adianta a gente prescrever paciente 5, 6 refeições por dia, se a rotina dele, se a realidade dele não condiz com isso, né? Então, assim, a gente faz uma anamnese, procura saber como é que é a rotina, os horários do paciente. Tem paciente que está na correria durante o trabalho, ele não consegue parar para fazer uma refeição. Então aí entra o shake, né? Mas é um shake principalmente com predominância ali de proteína, né? O whey protein é muito usado nesses lanches da tarde, um lanche da manhã. Mas assim, nada substitui o valor biológico dos alimentos, nada, né? Esses suplementos, por exemplo, o whey, foi desenvolvido justamente para a gente tentar bater aquela quantidade proteica ao longo do dia ali, né? Nesses momentos que não dá para fazer uma refeição, entendeu? Mas assim, depende da composição do shake, né? Com o que ele vai estar misturado ali, por exemplo, com uma fruta, com qualquer outro tipo. Mas claro que a quantidade de calorias dessa refeição ela tem que estar calculada também na quantidade total diária ali que vai ser consumida ao longo do dia, entendeu? Mas assim, é uma estratégia fazer, não é errado, de forma alguma não é errado, você pode sim fazer a substituição, né, de uma refeição, mas eu particularmente sempre gosto de manter as principais, né, café da manhã, almoço e janta, e nesses lanches que eu prescrevo esses shakes, né? Principalmente com predominância de proteína, entendeu? Certo. A Rosângela respondeu aqui o shake que ela está querendo saber é o da Herbalife. Cara, assim, Herbalife, vamos lá. Eu não sou, eu não costumo trabalhar com Herbalife. Eu acho que é um produto que tem uma composição que abrange muitos nutrientes, dependendo de qual seja o objetivo dela, se é redução de gordura corporal ou hipertrofia muscular. Não acho que seja algo que vá trazer algum benefício para ela. Mas, assim, de qualquer forma, se ela não tem tempo para comer, né, é melhor ingerir algum tipo de nutriente do que não ingerir nada, né? Isso é muito relativo também. Mas a Herbalife é um produto que eu não trabalho, não conheço, não sei a composição, né, de cada shake desse. Então, eu prefiro fazer refeições líquidas com whey de diversos tipos, pode ser concentrado, hidrolisado ou isolado, e fazer associações de outros alimentos com esse shake, entendeu? Certo. Bom, ainda nesse, aproveitando aí que a gente você falou de whey e tal, a gente vê que ainda existem aquelas as famosas bombas, né? Os Aham. esteroides que se vendem para as pessoas que têm
ter um ganho de massa Sim, rapidamente. O que tem sido feito para combater isso? na verdade é assim, já que isso é um assunto muito delicado, né? É, hormônios, de uma forma geral, ele não é ruim, né? Depende muito de como ele vai ser administrado, da dosagem que ele vai ser, né? A dosagem que vai ser administrada ali. Mas de uma forma geral, os hormônios hoje em dia ainda são muito usados por atletas, isso é principalmente no fisiculturismo, isso não tem como chegar naquele físico sem uso de nenhum recurso ergogênico, isso é impossível, né? Os bodybuilders profissionais, eles fazem uso de uma forma frequente, mas todos com acompanhamento, feito exames laboratoriais para ver como é que está o marcador hepático, renal, cardíaco. Então, assim, se a gente for fazer uma análise, dificilmente ocorreu alguma morte no meio do bodybuilding por uso de esteroide anabolizante, né? O que acontece, os problemas que ocorrem com quem usa esteroide anabolizante é justamente porque não tem um acompanhamento, não sabe o que está usando, não sabe a dosagem que está usando, entendeu? Geralmente são prescritos em academias, né, de forma, principalmente mulher. Mulher tem muito problema com virilização, né? Quer ter o físico, quer melhorar o físico mais rápido, faz uso de recursos ergogênicos sem embasamento científico nenhum, sem saber a dosagem correta, por períodos prolongados, não sabe a associação das drogas que estão sendo usadas, então ocorrem os efeitos colaterais, né? Como queda de cabelo, surgimento de acne, grossamento da voz e pelos pelo corpo. Então, assim, nem todo esteroide causa efeitos colaterais, tá? Os hormônios são prescritos por endócrinos, por nutrólogos, com embasamento, né? Com todo cuidado, antes de fazer o uso, se faz os exames laboratoriais, justamente para ter um respaldo, para saber como é que estava aquele organismo no início do uso do hormônio, né? Mas assim, os homens eles, a partir dos 35, 40 anos, a gente sofre um processo fisiológico chamado sarcopenia, que eles têm uma redução natural da testosterona, né? Então, a gente tem que fazer, por obrigação, reposição de testosterona, se a gente quiser ter uma vida, né, acima dos 40 anos mais saudável, com a manutenção da massa muscular. Então, é o uso do hormônio que é o problema. A forma que vai ser administrada, entendeu? O hormônio nunca foi o problema, Jaque, entendeu? É aquela questão, né? Sempre procurar o profissional, Sim, sim, não se automedicar, não fazer as coisas por conta própria, ou procurar o profissional que não é indicado para cada caso, né? exatamente isso. Deixa eu ler aqui mais algumas perguntas. O Bruce perguntou: diante do dia a dia corrido dos nossos dias, é recomendado o uso dos suplementos num único momento do dia, por exemplo, tomar todos logo após o almoço ou café? Depende de qual substância, de qual vitamina, qual mineral, qual a composição desse suplemento, né? Para a gente ter uma melhor absorção, após a primeira refeição é o mais indicado, né? Mas assim, como eu estou te falando, existem vários tipos de suplemento com vários objetivos, né? Por exemplo, os suplementos de uso esportivo têm horários mais específicos para serem usados, né? Que vai ali servir como recurso ergogênico para potencializar o treino, para aumentar a força. Então, cada tipo de suplemento tem uma forma certa de ser administrado e usado ao longo do dia, entendeu? Certo. O Lucas perguntou: afinal, os famosos chás realmente têm algum efeito? Tem, assim, ó, por exemplo, o que eu gosto de usar muito, né? Cada chá tem um efeito mais específico, né? Por exemplo, o chá verde. O chá verde, para quem busca emagrecimento, ele é sensacional. Ele aumenta a produção de catecolaminas, que ajuda na quebra do tecido adiposo. Ele acelera o metabolismo até 17% ao longo do dia. Então, tanto é que o chá verde, ele faz parte da composição da maioria dos termogênicos, né? Dos pré-treinos de musculação. Então, o hibisco também, cavalinha, são todos chás que combinados têm sim um efeito bem, bem significativo, entendeu?
Bom, deixa eu ver aqui. Crianças e adolescentes precisam de algum tipo de suplementação? Não, já que precisa comer da forma correta, que é o mais difícil hoje em dia, né? As pessoas, as crianças, eu atendo crianças também lá, claro que o meu público maior são pessoas que buscam mais estética, né? São pessoas que treinam, fazem atividade física com frequência, mas eu atendo também crianças. Então, quando eu vou fazer a anamnese deles, perguntar como é que é a refeição, que tipo de alimentos, é só alimento industrializado, ricos em açúcar, xenobióticos, conservantes, nenhum tipo de valor nutricional. Então, a partir do momento que a gente ajusta isso, a gente consegue atingir a quantidade diária dos nutrientes necessários para cada idade, entendeu? Mas assim, a não ser que seja uma situação muito específica, né? Se tem algum, por exemplo, se a criança já é obesa, então a gente já tem que é o que mais eu atendo, são crianças que já estão no grau de obesidade 1, 2, então aí já tem que usar, ajustar bem essa questão da suplementação, né? Para depois ir tirando a suplementação, né? Mas a princípio tem algumas substâncias que a gente pode sim ser usado, podem ser usadas, mas tá tudo na alimentação, tudo está na alimentação. Tá? A gente pode ajustar o metabolismo, deficiências nutricionais só com a própria alimentação, entendeu? Bem. Ah, existe aí alguma diferença entre os suplementos para homem e para mulher? Não, não, assim, por exemplo, mulheres elas têm mais problemas com queda de cabelo, por exemplo. Então, dependendo de como esteja a alimentação dela, a gente faz uns ajustes ali suplementando algumas substâncias que melhorem isso. Mas assim, diferença, homem pode usar isso, mulher pode usar isso, não. No meio esportivo também não. Mulher pode usar creatina, assim como também pode usar glutamina, BCAA, aminoácidos de uma forma geral. Então, a questão é a dosagem, tá? Mas o tipo não difere. Bom, é verdade ou mito que alguém que não consegue ganhar massa magra, se ela não consegue ganhar massa magra senão com suplementação alimentar? Não, dá pra gente construir um físico só com os alimentos. É claro assim, o que a gente vai. Dependendo de qual seja o objetivo, de qual seja, né, a pretensão do paciente, se ele quer ter um físico acima daquele, né, daquele limite fisiológico ali, a gente tem que usar a suplementação, né, usar recursos ergogênicos aí para poder levar ele além. Mas com a própria alimentação dá para a gente atingir físicos muito bons, com percentual de gordura baixo, com uma boa quantidade de massa muscular. Mas assim, a gente chega num efeito platô sempre, né? A alimentação, para quem busca um físico mais estético, acima do normal, com a alimentação a gente chega num limite fisiológico ali. Para passar daquele ponto, a gente já tem que fazer uso de algum recurso. Algum suplemento que vai proporcionar um ganho de massa muscular maior, entendeu? Certo. Olha, o Bruce perguntou o seguinte: gostaria de uma explanação sobre as dietas low carb, cetogênica e o jejum intermitente. Como escolher? Pode combinar? Para quem são indicados? Vamos lá, a pergunta é muito boa. É o seguinte, ó. Vamos começar com o jejum intermitente, tá? O jejum intermitente, em momento algum, ele foi desenvolvido com algum intuito estético, né? Em momento algum, ele é uma estratégia nutricional usada para níveis estéticos, buscando redução de gordura corporal ou hipertrofia muscular. Na verdade, é assim, né? O jejum intermitente ele foi uma estratégia nutricional desenvolvida, é muito usada também nos países europeus, né, como estratégia de política de saúde pública, na verdade, onde as pessoas se isolam no instituto por cerca de 30 dias e lá ficam em jejum acompanhadas por endócrinos, por psicólogos, por nutrólogos, uma equipe multidisciplinar muito grande, para que nesse período em jejum é o período que o corpo se autorregula, né? Acontece o processo de autofagia ali, o renascimento de novas células. Então, assim, o jejum intermitente é muito indicado para diabéticos, para hipertensos,
algum outro tipo de enfermidade que precisa que o corpo se autoajuste, né? Então, só que ele foi usado de um tempo para cá como fins estéticos, por quê? Porque o período de jejum é um período que a gente não tem picos de glicose. A gente não está comendo, então não tem glicose. Não tendo glicose, a gente não tem produção de insulina. Tá? Isso é uma parte muito importante e dá para entender bem porque que as pessoas usam o jejum intermitente com fins estéticos. Nesse período que a gente não produz muita insulina, a gente tem uma superprodução de GH, o hormônio, né, o hormônio do crescimento. Só que o GH é um hormônio lipolítico. O que acontece? Quando a gente tem um aumento dos níveis de GH, a gente tem uma produção aumentada de lipase, que é justamente a enzima responsável pela quebra do tecido adiposo. Então, nesse período em jejum, dependendo de como seja a atividade física, principalmente a atividade aeróbica, a gente tem uma quebra de adipócito muito grande, né? Essa célula de gordura que é o adipócito, ela é quebrada, ela cai na corrente sanguínea como ácido graxo e glicerol, e esse ácido graxo ele vai ser metabolizado pela mitocôndria, fazendo com que esse adipócito que foi quebrado, ele suma, né? A grosso modo falando, ele diminua essa camada de gordura. Então, particularmente, eu não gosto de usar muito jejum intermitente. O jejum intermitente eu uso só para casos, para tirar o corpo daquela zona de conforto, para dar um choque no metabolismo. Ele é muito bom, né? A partir disso eu já entro com déficit calórico, mas nada supera uma dieta em déficit calórico bem elaborada, com a quantidade de nutrientes necessários ali. E é questão de tempo, né? Fazer uma dieta mais restritiva e ter paciência, porque o corpo vai mobilizar a gordura corporal e vai diminuir a massa gorda. Dietas low carb é basicamente uma dieta rica em proteína e gordura com teor de carboidrato muito baixo, né? A gente reduzindo, praticamente o mesmo princípio do jejum intermitente. A gente reduzindo o carboidrato, a gente consegue ter um controle melhor da glicemia. A gente tendo o controle da glicemia, a gente controla também a insulina. Aí segue aquele mesmo processo. A insulina controlada, a gente tem um processo de lipólise ao longo do dia, que é essa quebra de adipócitos, e a gente tem um resultado muito bom também, né? A cetogênica já é a dieta livre de qualquer tipo de carboidrato, né? Então, assim, a gente, fazendo uma dieta dessa, a gente consegue ter uma redução de peso corporal muito rápida, mas é um peso proveniente de água. Uma dieta cetogênica, os primeiros quilos que se perdem na balança é proveniente da água, né? Porque quando a gente deixa de ingerir carboidrato, a gente não tem mais afinidade com a água e a gente deixa de captar água, de reter água. Então, é uma dieta, uma estratégia nutricional que ela é bem usada, mas lembrando que toda estratégia nutricional, toda dieta, ela tem um período certo para ser usada. Não pode se levar a dieta por muito tempo, porque o corpo entra no efeito platô e não responde mais, entendeu? Então, é aí que entra a sensibilidade do nutricionista para saber qual é o tipo de dieta que vai ser usado, entendeu? Não dá para você, por si só, querer fazer uma dieta dessa forma, porque vai te deixar com deficiência nutricional, principalmente se não for elaborada de uma forma correta. Então, é muito importante que você veja isso com o nutricionista, porque você pode estar buscando um bem, né, acaba ficando com deficiência nutricional. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Pessoas que reclamam de pouca energia para fazer exercícios, precisam de alguma suplementação específica? Assim, ó, falando de energia, a gente fala sobre um processo fisiológico chamado ciclo de Krebs, né, produção ali de ATP, que é adenosina trifosfato. Quem faz isso, quem participa do processo do ciclo de Krebs, que é justamente a produção de energia, é o carboidrato. Não existe suplemento que vai proporcionar energia. O que gera energia são os alimentos e principalmente o carboidrato. A glicose, proveniente ali da quebra do carboidrato no início da mastigação, pela amilase, que é a enzima responsável por quebrar, transforma em açúcar. Esse açúcar é rapidamente usado pelo organismo, entendeu? Então, é a fonte primária de energia do nosso organismo, é a glicose, é o açúcar. Só claro, não pode também comer muito carboidrato, porque esse excedente vai se transformar em gordura.
Com relação à suplementação para gerar energia, o que as pessoas confundem muito é com o estimulante, né? Por exemplo, o termogênico é um produto à base, basicamente, a composição dele é cafeína, né? Tem outras substâncias que acompanham a composição, como taurina, L-carnitina, citrosalrântio, ioimbina também, mas a base do termogênico é a cafeína. Então a cafeína ela te dá aquele estímulo, te dá, né, acelera os batimentos cardíacos. Então isso confunde a pessoa que está dando mais energia. Mas se eu te der cafeína, por exemplo, 210 miligramas, que é geralmente tem nos termogênicos, eu vou te dar o estímulo, mas se tu não tiver o substrato, que é a glicose, não vai adiantar nada, tu vai só ficar acelerada, mas tu não vai ter energia porque tu não tem substrato, tu não tem o aporte energético para gerar energia. Então a energia é proveniente dos alimentos. Na refeição que você faz, na quantidade de carboidratos ao longo do dia, vai te proporcionar a energia que você precisa para fazer as suas funções diárias, para treinar, para manter as funções cognitivas funcionando perfeitamente, entendeu? Maravilha, perfeito. E quando o paciente quer emagrecer, que tipo de suplementação é indicada? Bom, suplementação para emagrecimento, na verdade, ele gira em torno de estímulos, né? De estimular. Tem algumas suplementações que controlam a glicose. No processo de emagrecimento, a gente nada mais quer que controlar a glicose, né? Por isso que a gente reduz a ingestão de carboidrato, porque a gente não quer mais picos de glicose no sangue. Então, tem alguns suplementos que fazem isso, como o próprio ômega 3 também, além de ele ser um anti-inflamatório, ele ajuda nesse controle do colesterol e da glicemia também, né? Mas assim, para emagrecimento é usado mais fármacos do que suplementos, né? Por exemplo, o glifágio, que é a metformina, usada muito por diabéticos, que justamente tem esse intuito de controlar a glicemia, ela age muito bem nessa forma. Assim como o picolinato de cromo também, que ajuda a controlar a glicemia, a melhorar a resistência à insulina. Mas isso é um detalhe que a gente vai ajustar de acordo com a dieta. É a dieta, né, de como esteja a tua composição corporal no momento da avaliação, que vai determinar quanto de carboidrato que você vai usar na dieta e qual tipo de suplementação que a gente vai usar para ajudar nesse processo de emagrecimento, entendeu? Mas tem sim muitos suplementos que fazem isso, que são associados com a dieta, que dão um resultado muito bom. Certo. E quando o paciente é muito magro, e inclusive tem pouca taxa de gordura no corpo, que tipo de dieta e suplementação se indica? Vamos lá. Eu tenho muitos pacientes assim, que têm muita dificuldade de ganhar peso. Mas chegam lá com essa... dizendo que não conseguem ganhar peso, mas eu vou fazer uma análise da dieta deles. Eles não consomem a quantidade de calorias necessária para desenvolver massa muscular, né? Ganhar peso é diferente, ganhar peso na balança é diferente de você desenvolver massa muscular, né? Para a gente ganhar peso, basta comer, aumentar a ingestão calórica, ficar em superávit calórico, a gente vai aumentar de peso na balança. Mas é um peso proveniente de quê? Será que é massa magra, massa gorda, água, né? Então, assim, o trabalho que eu faço com pessoas que, principalmente com biotipo que é o ectomorfo, tem muita dificuldade de ganho de massa muscular, precisa ter um metabolismo muito acelerado, precisa comer uma grande quantidade de calorias, é justamente essa, recondicionar o metabolismo deles a comer mais. Desde o café da manhã, a primeira refeição, lanche da manhã, almoço, ficar sempre em superávit calórico. A maioria tem dificuldade de comer muito, né? Tem um volume gástrico muito reduzido. Então eu tento fazer com que isso vá aumentando. Eu tenho muitos pacientes que reclamam, pô, Diogo, é muita comida, depois de um mês já estão sentindo fome, né? Porque o metabolismo foi se ajustando, vão ganhando peso. Mas assim, eu sempre priorizo aumento de peso na balança proveniente de massa muscular, nunca de gordura, né? Então, para ter um aumento de massa muscular, a gente precisa principalmente da ingestão de proteína adequada. Nessa análise que eu faço de como é a ingestão dos alimentos desse paciente, pouquíssima proteína ingerida, são
são refeições ricas em carboidrato. A proteína é um macronutriente responsável pela construção muscular, então ela tem sempre que conter em todas as refeições. Tá? E é muito difícil isso, o paciente chegar lá e dizer que faz o uso certo, consome da forma correta a proteína. A maioria não faz. A partir do momento que a gente começa a ajustar a ingestão proteica, né, dependendo de como seja também a composição corporal do paciente, o que vai determinar a quantidade de proteína na dieta do paciente é quanto de massa muscular ele tem ali. Não adianta eu encher o paciente de proteína visando, partindo do princípio que a proteína é o macronutriente responsável pela construção muscular, se ele não tem músculo suficiente para sintetizar e metabolizar aquela proteína. Então a gente vai subindo devagar. Mas, de uma forma bem resumida, um paciente que tem dificuldade de ganhar peso é ir aumentando gradativamente a ingestão calórica dele. Não tem erro. É treinar, fazer alguma atividade física, principalmente musculação, né? O peso na balança ele tem que subir de volume muscular, não de gordura corporal. Então, o ajuste principal é na ingestão de proteína e controlar bem o carboidrato e a caloria de uma forma geral. Mas dá sim, a gente consegue resultado muito bom, com um aumento de 5, 10 quilos aí ao longo de alguns meses, proveniente da boa alimentação, ajustando a alimentação. Perfeito. E mulheres pós-gravidez, tem algum tipo de suplementação específica para voltar à rotina de treinos? Na verdade, assim, durante a gravidez a mulher, a maioria, né? Eu tenho pacientes que conseguem manter uma boa ingestão de nutrientes durante a gravidez, mas a maioria elas começam a comer de forma desregrada mesmo, aumentam muito o peso corporal, até mais do que deveria. Então, é simples, é sair daquele estágio inicial ali do pós-parto e ajustando a alimentação. E principalmente esse estado, esse processo de amamentação também, a alimentação é importantíssima, porque todos os nutrientes vão passar para o bebê, né? Então, assim, não dá para a gente também fazer algo tão restritivo para reduzir peso logo assim, após né, aquele período ali de amamentação, porque o paciente precisa de um aporte energético, nutricional, para nesse estado que ela está de amamentação, né? Mas dá sim, é só ajustar a dieta, a quantidade calórica, que a gente consegue recuperar o físico que ela tinha antes, até melhor, só com a própria alimentação. Legal. Olha, gente, daqui a pouquinho a gente já vai caminhando para o encerramento. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários, tá? Eu vou ler aqui essas duas questões que tem aqui, ó. O Bruce perguntou qual o intervalo de tempo indicado para fazer as refeições antes dos treinos. Isso depende muito do tipo de alimento, né? De como o teu nutricionista elaborou aquela refeição. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho muitos pacientes que gostam de treinar de manhã cedo. A maioria chega lá comigo e diz, eu treino de manhã cedo. Aí eu pergunto, você come alguma coisa antes do treino? Não, a maioria treina em jejum. Pelo fato de acordar e ter que, pela correria do dia a dia, acordar e já ir direto treinar. Para quem busca desenvolvimento muscular, jamais se deve treinar em jejum. O metabolismo energético de uma atividade anaeróbica como a musculação é glicose, a gente usa glicose. Você fazer uma atividade como musculação, que é de alta intensidade, sem glicose, a gente não consegue dar um aporte energético para desenvolver, para ter rompimento de fibra e fazer um treinamento intenso que haja hipertrofia muscular. Mas assim, depende, por exemplo, ele não tem tempo para comer antes. O que eu faço? Uma refeição líquida ou uma dose de whey misturado com banana, aveia, uma salada de fruta, que são alimentos que gerem picos de glicose rápido, né? Gerem energia rápido para ele treinar. Então, esse tempo da refeição antes do treino é muito relativo, tá? Depende muito de como esteja elaborada aquela refeição. Refeições com carne, não tem como treinar com menos de 1 hora, né? Precisa fazer o processo digestivo ali, precisa hidrolisar a carne no estômago para poder você não sentir mal-estar durante o treino, né? Então, o paciente também ele se conhece, né? Ele sabe quanto tempo ele esse processo digestivo dele. Então, isso tudo é visto durante a consulta. A gente faz uma análise até da hora que o paciente treina,
que horas que ele consegue fazer uma refeição antes desse treino. E essas refeições são muito importantes, a pré e pós-treino, né? A pré que vai te dar aporte energético para aquele treino, e a pós é justamente que vai repor essa energia, principalmente glicogênio muscular, e vai te dar aporte proteico para que você tenha a reparação tecidual daquelas fibras lesionadas durante o treino, entendeu? Então, resumindo, o tempo da refeição que antecede o treino depende de como esteja elaborada a refeição, entendeu? Certo. O Abner quer saber, o consumo constante de probióticos pode fazer mal? Assim, probiótico. Cara, probiótico todos deveriam usar probiótico, né? Probióticos são lactobacilos que fazem parte ali do nosso microbioma, né? É mais conhecido como flora intestinal. Então, eu uso probiótico a princípio quando eu vejo que o paciente tem uma alimentação muito desregrada, né? Faz muito consumo de álcool, bebe muito, consome muito doce, frituras. Isso tudo faz desregular o microbioma, né? As bactérias gram-negativas sobressaem, das positivas elas têm que estar reguladas, as duas têm que estar no mesmo nível. A partir do momento que as bactérias negativas sobressaem, ocorre um processo chamado desbiose intestinal, que é um processo que gera inflamação, né? Processos inflamatórios, produz muitas toxinas, fazem com que a mucosa intestinal fique permeável, fazendo com que toxinas caiam na corrente sanguínea. Então, o probiótico ele é usado para esses pacientes que estão com uma dieta muito desregrada há muito tempo, que a gente precisa ajustar o microbioma. Depois que o paciente já está fazendo a dieta 2, 3, 4 meses, a gente começa a tirar o probiótico, né? O probiótico, já aqui, eles são lactobacilos produzidos de maneira, né, artificial. A gente também pode conseguir esses mesmos probióticos, só que eles já são chamados de pré-bióticos nos próprios alimentos, nos legumes, né, nos vegetais. Então, particularmente eu uso o probiótico no início do tratamento dietoterápico do paciente, né? A partir do momento que ele começa a fazer consumo de saladas de forma mais constante, de forma mais frequente, a gente vai tirando o probiótico, porque na salada contém os lactobacilos também, os pré-bióticos que são necessários para regular a flora intestinal, o microbioma intestinal, entendeu? Certo. Você pode falar um pouquinho também sobre o kefir nesse aspecto? O kefir eu não costumo muito utilizar ele, assim, até pela forma de preparo dele, é muito demorado, é um produto que a fabricação dele é muito difícil, não é nada prático, né? Não tem muita praticidade. Eu particularmente prefiro usar já os probióticos, até justamente para tirar daquele momento de desbiose que o paciente se encontra ali e inserir outros alimentos que contenham os pré-bióticos, né? Mas o kefir eu não costumo trabalhar com ele justamente ele não é nada prático, mas ele é muito bom sim com relação a probióticos, ele é excelente, tem uma boa quantidade. Certo. Zileide, eu fiquei um pouco na dúvida aqui com a sua pergunta. Você perguntou qual é a diferença do genérico para o original? Aí que eu acho que, não sei se ela está falando dos probióticos. Dos probióticos, será que ela está Eu não perguntando? sei. Você pode especificar aqui para a gente nos Probiótico, comentários? Aí, enquanto isso, a gente vai vendo aqui a pergunta do Bruce. Qual o percentual de gordura possível de se perder de forma saudável por semana? por semana, assim, ó, de acordo com a literatura, uma forma saudável de emagrecer, 500 gramas por semana, é muito pouco, né? Assim, mas se a gente for analisar que essas 500 gramas seja de gordura corporal, tá ótimo. Então, assim, não dá pra gente mensurar o percentual de gordura, né? O percentual de gordura é um dado que a gente faz de acordo com quanto tem de massa magra, é uma correlação entre massa magra e massa gorda. Então, depende muito de como seja a atividade física que ele esteja fazendo, de como seja a rotina desse paciente e de como seja o empenho dele também na dieta, porque é muito difícil no início de um plano alimentar o paciente fazer 100%, né? Mas estimar assim, uma quantidade específica de percentual de gordura por semana é muito difícil. Mas assim, por exemplo, eu tenho pacientes
O meu atendimento funciona assim, eu faço a primeira consulta, depois de 20 dias o paciente retorna. A gente sempre tem uma média aí de 3, 4% de redução de gordura corporal, né, que corresponde ali a 3 a 4 quilos. Então, isso também é muito relativo, tá? Tem que ter um acompanhamento das aferições das dobras cutâneas, para saber quanto está diminuindo essa espessura, essa camada de gordura, entendeu? Então, um acompanhamento bem específico. Para a gente ter um resultado, a gente tem que fazer dessa forma. Tem que prescrever dieta, o paciente volta, faz as aferições de novo, para a gente ver quanto que aquela dieta deu certo para aquele organismo, entendeu? Mas estimar percentual de gordura assim é bem difícil. Certo. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Alguma informação? Alguma dica para as pessoas? Assim, já que eu queria muito que as pessoas entendessem a importância da alimentação, né? Principalmente nesse momento que a gente vive, nessa pandemia, né? Sim. Desse processo inflamatório que essa doença causa, principalmente no sistema respiratório. Então, as pessoas têm que entender a diferença, que tem uma grande diferença de comer e se alimentar. Né? Comer a gente come qualquer coisa, comer a gente come por fome, por gula. Quando a gente se alimenta, a gente está buscando nutrientes, né? E o nosso corpo, ele reage ao que a gente come. Aquela máxima de que a gente é o que a gente come, isso é a coisa mais certa, né, que tem. O teu estado físico e emocional é decorrente de como você se alimenta, né? Então, assim, a partir do momento que as pessoas souberem essa diferença, que elas precisam de nutrientes elas precisam dar nutrientes para o organismo para que ele trabalhe da melhor forma possível. O nosso corpo, os nutrientes é o combustível, né, das células. Se você dá um nutriente de má qualidade, as tuas células vão reagir de uma forma negativa, né, principalmente com a questão da imunidade. Então, eu queria muito que as pessoas observassem isso, cuidassem mais da alimentação, buscassem ajuda profissional, ou caso não dê para buscar uma ajuda profissional, tente se alimentar da melhor forma possível. Tirar refrigerante, diminuir a quantidade de doce, reduzir frituras, alimentos industrializados com muito condimento, xenobióticos. Isso tudo afeta o sistema imunológico, né? Isso gera um processo inflamatório muito grande no organismo. Esse processo inflamatório, ele, quando se junta com a infecção do Covid, que a Covid, na verdade, gera um processo inflamatório, uma produção exacerbada de citocinas, junta com como esteja o teu organismo naquele momento da infecção, devido à tua alimentação, vai ser fator determinante para, né, dizer como é que tu vai reagir à doença, se você vai ter os sintomas, se vai ser tão grave os sintomas assim, entendeu? Então eu peço que as pessoas observem mais a forma de se alimentar, cuidem disso, levem isso mais a sério. Comer não é simplesmente comer qualquer coisa. Você precisa sempre buscar se alimentar, buscar nutrientes, tá? Para que a gente tenha uma saúde melhorada, um sistema imunológico mais forte, que a gente possa combater uma infecção viral de uma forma mais tranquila, entendeu? Tem muitos nutrientes aí que, por exemplo, vitamina D, as pessoas têm muita deficiência de vitamina D. A maioria dos meus pacientes iniciais que trazem exames bioquímicos tem deficiência de vitamina D. Pô, a vitamina D é responsável ali por produzir, né, serve de substrato energético para os anticorpos também, aumenta a imunidade, então tem diversos, atua em diversos processos metabólicos do organismo, entendeu? Então, eu peço que as pessoas cuidem da alimentação e observem bem isso, que isso vai ser fator determinante para melhorar a saúde de uma forma geral. Muito bom mesmo. Com certeza que ajudou muita gente, tirou muitas dúvidas aqui. Quero agradecer aqui a sua presença, sua disponibilidade em tirar essas dúvidas, em trazer esse tema que é muito importante, viu? Muito obrigada. Obrigado, Jaque. Foi um prazer. Espero ter esclarecido algumas dúvidas aí e que as pessoas se cuidem, principalmente da alimentação. Tá bom? É isso mesmo. Então, quero agradecer a vocês também que ficaram aqui com a gente, do início aqui até o final, que bateram esse papo com a gente, que interagiram bastante. Lembrando que nós estamos aqui todos os dias trazendo lives
muito boas, com muito conteúdo legal. Para quem perdeu as lives anteriores, estão todas disponíveis no IGTV aqui da Bemol Pharma, com vários assuntos diferentes. Com certeza vocês vão gostar bastante. Então, a gente se vê então amanhã, na próxima live. E é isso, gente. Se cuidem, se alimentem bem e fiquem em casa. Então, a gente se vê na próxima. Até Tchau, logo. tchau, gente. Tchau.